Toffoli diz que caso Master pode ir à primeira instância, que é um debate que está posto aí. Vamos lá. Pode ler a nota, meninos. Eu posso pedir para parar em algum momento para explicar, tá? Sem problemas. Em nota emitida nesta quinta-feira, o gabinete do ministro Dias Toffoli afirmou que o caso Master pode ir para a primeira instância. Ele escreveu o seguinte: foram 11 tópicos. O primeiro deles: o ministro Dias Toffoli foi escolhido por sorteio. Vai bem, só uma coisinha. Eu vou pular alguns tópicos aí, tá? Porque eu tinha visto uma nota mais curta, agora a nota ficou muito longa. Pois é. Então tá, vai, mas a primeira é importante. O ministro Dias Toffoli foi escolhido por sorteio para ser o relator da Operação Compliance Zero do Supremo Tribunal Federal em 28 de novembro de 2025. Portanto, ele está dizendo o seguinte: eu não pedi, houve um sorteio. Tá? Não fui eu que falei, deixa comigo. Levantei a mão, falei, sou eu mesmo. Né? A 2 é importante, vai lá. No dia 3 de dezembro de 2025, após o exame preliminar dos autos, houve a determinação em caráter liminar para que o processo fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal, mantidas e validadas todas as medidas cautelares já deferidas, bem como o sigilo que já havia sido decretado pelo juízo de primeiro grau, a fim de evitar vazamentos que pudessem prejudicar as investigações. Aqui ele está dando uma informação que é a seguinte: o sigilo não fui eu que decretei, eu herdei o sigilo e mantive o sigilo. 3, vai lá. Ele deixou de agir, vamos lá, vai. Da análise preliminar dos documentos, o ministro relator verificou em 15 de dezembro de 2025 a absoluta necessidade da realização de diligências urgentes, não só para o sucesso das investigações, mas também como medida de proteção ao sistema financeiro nacional e às pessoas que dele se utilizam, determinando no prazo inicial de 30 dias a oitiva dos principais investigados para esclarecer em detalhes e com a apresentação dos respectivos documentos as denúncias em apuração. Vamos para 5. Vamos lá. As oitivas dos presidentes dos bancos envolvidos no caso e do diretor do Banco Central responsável pela fiscalização das instituições ocorreram no dia 30 de dezembro de 2025, inclusive com a acariação que se mostrou necessária entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. E aí é o seguinte, todo mundo sabe que existe um questionamento porque a família do ministro foi sócia de um resort que tinha entre seus donos um dos fundos ligados ao Banco Master, e aí se criou uma suspeita que está no ar de que o resort seria do ministro. Isso a gente pega nas colunas, ainda que essas questões não estejam sob investigação. E aí então falaram, o ministro é suspeito. Até agora ele não declarou suspeição dele. Ele não se disse suspeito. Impedimento. Não tinha como haver impedimento porque não tem contraparte, é uma questão técnica. Eu estou explicando a questão técnica. Né? O Edson Fachin, entrevistado, mas vai haver alguma intervenção da presidente para tirar do... Não tem como haver essa intervenção. Quem pergunta ignora que não tem como o presidente do Supremo falar não é mais seu. Mas aí, disse o Fachin, todos os atos jurisdicionais o ministro está cumprindo. Né? E ele lembra aqui que todos os pedidos da defesa do Master foram rejeitados. Vamos para o item 7. No curso do processo, todos os pedidos de reconhecimento de nulidades formulados pelas defesas dos investigados, inclusive por violação de prerrogativa de foro, foram rejeitados, assim como foi indeferido um pedido de composição amigável entre as partes apresentado pela defesa de Daniel Vorcaro. E vamos para 11, que aí ele sintetiza, vai. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro, por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Olha aqui. Você pode achar que não é para o ministro, que ele tem que se declarar suspeito, porque tem um negócio lá do resort que nem está sob investigação. Eu não estou dizendo que não possa vir a estar, não está. Né? Agora, se alguém falar assim, tal coisa ele deixou de fazer em benefício desse ou daquele, ninguém consegue apontar isso.
Inclusive, quando apareceu o nome de outro empresário, que é o Tanuri, as medidas foram adotadas. Agora, se chegar, não tem foro, não tem ninguém com foro, hoje há uma pessoa ali que pode estar... Não tem, vai passar para a primeira instância. É isso que está sendo dito. Tá? E tem os tais dos influencers que teriam sido pagos para atacar o Banco Central. Isso está sendo sob investigação. O que é que tem a respeito? Vai lá. Relator do caso Master, o ministro Dias Toffoli decidiu encaminhar para a manifestação da Procuradoria-Geral da República a investigação sobre a rede de influenciadores que teria sido usada para descredibilizar o Banco Central. A PGR vai avaliar se as apurações devem continuar sob supervisão do Supremo ou se elas devem ser enviadas à primeira instância. Depois dessa manifestação, Toffoli decidirá o rumo da investigação. Autorizada pelo ministro, a Polícia Federal abriu um inquérito sobre o caso após identificar aproximadamente 40 perfis que teriam sido contratados a mando de Daniel Vorcaro para integrar o chamado Projeto DV, em referências iniciais do empresário. O recrutamento dos perfis digitais que bombardearam o Banco Central envolveu um contrato de confidencialidade de R$800 mil e a agência responsável pela articulação dessas publicações contatou os influenciadores em dezembro. O grupo de influencers ficou conhecido na PF como o Gabinete do Ódio de Vorcaro. O empresário nega ter contratado esse serviço. Isso não foi na PF, tá? Isso foi o nome dado pela imprensa. Mas, de qualquer modo, e também, enfim, é irrelevante isso, mas só para registrar. Atenção, não é proibido falar mal do Banco Central sendo contratado ou não contratado. Precisa ver se nessa operação houve ilegalidade. Qual é o crime? Disse ontem aqui. O crime é um crime contra o sistema financeiro? Criticar o Banco Central é um crime contra o sistema financeiro? Descredibilizar de que modo? Eu só estou falando isso porque depois não sai a denúncia e aí vai falar que a culpa é da PGR, que a culpa é do Ministério Público, que a culpa é da PF que não investigou direito. A PF está investigando. Aliás, o Toffoli autorizou a abertura do inquérito. Tá? Você não acha que ele deveria... Eu quero saber se tem gente com força e não tem. Mas tudo indica que haverá uma outra série de investigação. Presta atenção nisso aqui também, para depois, se não virar crônica da crítica fácil anunciada. Tudo indica que haverá novas investigações para saber, por exemplo, se políticos, deputados, senadores... Eu não sei se vai ter. Estou falando pelo cheiro que eu sinto. Né? Se houve alguma relação imprópria envolvendo o banco, o grupo, com deputados, com senadores, com não sei o quê. Se isso acontecer, dadas as regras atuais do foro, isso vai parar no Supremo. Porque eles têm foro. Não fica na primeira instância. Isso tudo aqui, a parte da liquidação, pode até ir para a primeira instância, se houver políticos envolvidos. E se for um outro inquérito, é Supremo. E aí vai ter que ter sorteio, sei lá. Né? Porque nesse caso parece que o Toffoli não é prevento, teria que ir para... Porque senão fala, tá vendo, foi parar no Supremo de novo. O Supremo quer mandar em tudo. Às vezes, certa crítica decorre um pouco de uma certa ignorância de como funciona a lei. Não quer que... Pode investigar tudo. Deve. Primeiro bloco, o ministro do STF, Dias Toffoli, levantou o sigilo dos depoimentos de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa à Polícia Federal no fim de dezembro. A decisão do magistrado foi tomada atendendo a pedido do Banco Central. Os depoimentos foram colhidos pelo delegado da PF, Janaína Palhaço, antes da cariação entre os empresários, determinada pelo próprio Toffoli no âmbito da investigação sobre as fraudes financeiras. Quanto mais clareza, melhor, atendendo, sim,
as necessidades que tem uma investigação, muitas vezes, de sigilo. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ou ex-dono, afirmou em acariação conduzida no fim de dezembro pela Polícia Federal que conversou diretamente com o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, sobre a eventual venda do Master para o BRB. A delegada Janaína Palatos perguntou: o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março? E o Vorcaro respondeu: conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Janaína, em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 24 e novembro de 25? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. Vorcaro: já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez, e eu já fui à casa dele. A gente se encontrou poucas vezes, e depois em outro trecho que já foi divulgado, ele disse que não houve nada demais, ele apenas conversou e tal. De novo, e esse é meu papel. Eu acho que Ibanez deveria ser empichado pelo papel dele durante o golpe. A minha simpatia por ele é abaixo, muito abaixo de zero. Acho que o papel que ele teve lá foi detestável. Agora, o banqueiro, o ex-banqueiro, ter falado: gostaria de vender e tal. Por isso aqui, queremos o impeachment de Ibanez. Pode entrar, não vai ter. Mas você não acha que pode ter havido safadeza? Bom, eu posso achar 500 coisas. No dia em que a gente regular as coisas pelo que você acha, não estamos fritos. É preciso aparecer evidência. Que se faça investigação. Apareceu a evidência de que o governador, então aí vamos pro pau. Senão, né?